Você já sabe que tem um senador aí que está dizendo que foi convidado para dar um golpe, né? E que isso aconteceu numa sala em que estava o Bolsonaro e mais um deputado lá, o Daniel Silveira, né? Pois esse senador aí, ele foi dar uma coletiva de imprensa para contar essa história e falou que não aceitou o convite para o golpe, atenção, porque isso prejudicaria os negócios dele no exterior. Não tô de sacanagem, bicho. O cara meteu essa, falou isso mesmo. Sério? Vamos lá, o senador em questão é o Marcos Duval. Essa história já está contada e recontada em cada cantinho da imprensa brasileira, mas bora lá. Senador bolsonarista, que agora não gosta mais de ser chamado de bolsonarista, disse que estava numa sala lá com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira. Aí ele disse que o Bolsonaro convidou para dar um golpe. Aí ele muda a versão e diz que o Daniel Silveira o convidou para dar um golpe na frente do Bolsonaro, né? E ao dar essa segunda versão, ele me sai com essa aí: não, eu não participei do golpe, porque faria mal para os meus negócios no exterior. Que negócios no exterior? Ele é consultor na área de segurança pública e teria alguns clientes, ou teve alguns clientes em outros países aí e tal. Ele até fala dos interesses do Brasil, que cairia numa grande miséria com o golpe, com as sanções econômicas que viriam, mas primeiro ele fala do dele. Assistiu bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse, por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e que isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, entrar numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado, encontrar comigo. Ele é o Daniel Silveira, tá? Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone. Pois é, cara, daí o que tá estranho nessa história é que primeiro ele diz que o Bolsonaro fez o convite para o golpe, né? E assim, não é que ele insinua, não, ele diz, tá lá na entrevista, tá lá na entrevista dele para Veja, bicho. Então ele fala, ó, o Bolsonaro me convidou para gravar o Alexandre de Moraes, daí usar essa gravação para derrubar o Alexandre e inviabilizar o resultado da eleição. Ao que a Veja pergunta, o presidente disse tudo isso? E o cara diz, disse, ponto final. Pô, daí danou-se, né? Aí danou-se. E na coletiva não tem jeito, é outra versão, é absolutamente outra versão. Na ocasião, em dezembro, pelo menos, quem estava morando na Granja do Torto era Paulo Guedes. Não estava lá, não. Até porque eu nunca tive nenhuma das residências desse período todo, eu também nem sabia para onde eu estava indo. Se era a casa dele, do vice, eu só vi que era alguma coisa, porque ele falou no Granja do Torto. Eu lembro por causa do Torto, aí eu lembro disso. Peraí. O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Não. Toda a proposta foi colocada pelo Daniel Silveira? Todo. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Porra, o presidente estava numa posição igual à minha, escutando a ideia esdrúxula que é do Daniel Silveira. Depois do que eu acabei de mostrar que estava na Veja ali. Não, ele não falou, pô, senador, pensa. Não falou nada disso. Por isso que quando saiu na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas Ó, saiu na imprensa as aspas dele. A entrevista que ele deu, rapaz. Doidão. Não impediu o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado por conta disso. Ele até tinha me comentado. Essa aqui é boa, hein? Luiz Voto tá dizendo pra gente lá que o Demore argumentou que nessa situação a gente pode ter certeza de que alguém aí tá mentindo. Ou é o Marcos Duval, ou é o Marcos Duval. Planejando um golpe para gravar o ministro do Supremo e ficar calado? Isso cabe a ele, não a mim. Eu fiz o meu papel de não prevaricar. Eu fui e comuniquei ao ministro. Mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar no Congresso, para poder ter ali o network dele, né, para qualquer coisa ele não ser preso. Mas a todo momento a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo
uma sequência de ordens do O juiz. senhor chegou a prestar algum depoimento sobre isso à PF ou do Supremo e apresentou essas trocas de mensagem, já protocolou isso de alguma maneira formal para essas investigações? O que eu fiz foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha, desde o dia que eu passei para ele essa informação, ministro Alexandre. Pela PF, não? Não, eu estou à disposição, estou esperando. É inevitável isso, claro que eu vou ter que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né? Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro que estava com o caso dele, do que estava acontecendo. Tá. Eu acho que o mais fundamental nessa história é compreender por que o cara começa mirando no Jair Bolsonaro e termina mirando no Daniel Silveira, que é um deputado sem mandato e indefeso, nas palavras do Josias, lá do UOL, né? A gente sabe que alguma coisa aconteceu. Aquela trama existiu. O papel do Bolsonaro ali não ficou claro porque o cara foi e voltou com a versão. Mas tem o print e tal, que o senador aí mostrou para o Brasil inteiro, né? E aí ficam essas dúvidas na cabeça da gente, né? O que pode ter ocorrido para o senador mudar a versão dele de maneira tão rápida, sabe? Se houvesse, assim, sabe, um histórico do Daniel Silveira ameaçando as pessoas, do Bolsonaro ameaçando as pessoas, da extrema-direita fazendo ameaça para conseguir o que quer, eu ia achar que ele foi ameaçado e daí mudou de ideia por causa disso. Mas eu também não quero fazer nenhuma ilação aqui, gente. Imagina. Anderson, o que você acha, cara? Só dá para achar, né? Não, só dá para achar. Não, primeiro eu não sei gente, além desse ponto não tem informação. Só dá para achar, não tem jeito. É porque a gente sempre diz aqui, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Mas aí, diante da dúvida, não tem jeito, Anderson. Vamos ter que especular, cara. Lembraram do PC Farias aqui no chat e tudo. Mas eu não sei se juridicamente isso pode, mas tem um rapaz num canal que ele faz leitura facial e labial, né? Igual aquele Light to Me. Tinha uma série que tinha que, por sinal, eu gostava muito. Que ele pegava suas expressões, ele conseguia saber se você estava mentindo em determinado momento, né? Essas coisas do FBI, né? Eu gostava dessa série Light to Me. Tinha um mentalista também. Eu não sei se pode utilizar esse tipo de profissional, mas que é abrupta a mudança dele, é alguma ligação ele deve ter recebido para alguém falar de dia que o Bolsonaro faz parte integrante disso. E outra coisa, o Álvaro, vamos ter um outro ponto. Tem uma outra questão, viu? A GSI também, ele diz que também estaria conivente com isso que ia ser feito com o Alexandre de Moraes também. Tem isso também, que tem que se apurar isso. Uma outra questão aqui, vamos pôr de linhas bem simples, né? Então, existe um presidente da República. Ele está com um deputado, deve ser um senador, começa um papo sobre golpe no ministro. Sério mesmo que se não tem alguma coisa, o presidente vai levantar e falar assim, gente, isso daí é uma coisa que eu não quero conversar. Isso daí é um assunto que eu quero... Para existir essa conversa, eu acho que só o fato dele estar ali, aí juridicamente perguntar para os nossos queridos juristas, só o fato do presidente da República estar ouvindo uma conversa de golpe, isso não configura uma parte, né? Se existir essa conversa, uma parte de crime nisso, porque imagina, tá eu e você conversando, chega uma terceira pessoa, começa a falar de um assalto a banco, você vai falar assim, desculpa, eu tenho um compromisso, vou sair, né? Você vai saindo pela tangente. Agora, alguma coisa aconteceu nesse período da manhã para a tarde, né? Porque a convicção de manhã não é a mesma da tarde. E se focou, entre aspas, ou não, no mais frágil do trio, né? Porque agora está sem mandato. Parece que foi só, vamos focar no... Então, esperamos a conclusão, mas
essa conclusão tem que vir, eu torço que seja rápido, porque a gente não está dando tempo. Então, como eu volto a falar, a gente não conseguiu ainda nem desvendar o mistério da minuta ainda. Quem é que redigiu, para quem redigiu. E só para terminar, o Anderson mencionou trio, né? Na sala em que estavam discutindo gravar o Xandão e estavam tramando o golpe, tinha 3: Bolsonaro, Daniel Silveira, Marcos Duval. Mas no print ele fala que esse plano maligno do Cebolinha estava restrito a um círculo de 5 pessoas, né? Então você tem ao menos 5 nomes aí envolvidos com, uma tentativa de golpe, ou uma parte de uma tentativa de golpe. E eu só queria fazer uma observação aqui, que concordo com uma pessoa que escreveu aqui, acho que é a Lica, que é o seguinte: o presidente não só tem que levantar e falar, eu não quero ouvir essa conversa, ele tem que fazer uma denúncia formal, caso ele esteja percebendo que a conversa está indo para um caminho criminoso. E ainda tem essa questão. E esse negócio de 01, falaram também de as conversas, tem conversa general de 5 estrelas. Aí eu li em algum lugar, falou assim, 5 estrelas para mim me lembra GTA, e normalmente é alguém perigoso. Quando tá com 5 estrelas, a polícia vai atrás, né?